Mas já a amorosa estrela cintilava diante do claro sol no horizonte, mensageira do dia, e visitava a terra e o largo mar com leda fronte. A deusa que nos céus a governava, de quem foge o encífero Orionte, tanto que o mar e a cara armada vira, tocada junto foi de medo e ira. Estas obras de Baco são, por certo, disse. Mas não será que avante leve tão danada atenção, que descoberto me será sempre o mal que a que se atreve? Isto dizendo, desce ao mar aberto, no caminho gastando espaço breve, enquanto manda as ninfas amorosas, grinalda nas cabeças pôr de rosas. Grinaldas manda pôr de várias cores, sobre cabelo louros a porfia. Quem não dirá que nascem as roxas flores sobre o ouro natural que o amor enfia? Abrandar determina, por amores, dos ventos a nojosa companhia, mostrando-lhes as amadas ninfas belas, que mais formosas vinham que as estrelas. Assim foi, porque tanto que chegaram, à vista delas, logo lhe falecem as forças com que dantes pelejaram, e já como rendidas lhe obedecem. Os pés e as mãos parecem que lhe ataram os cabelos que os raios escurecem. A Bóreas, que do peito mais queria, assim disse a belíssima Oritia. Não creias, fero Bóreas, que te creio que me tiveste nunca amor constante, que a brandura é de amor mais certo arreio, e não convém furor a firme amante. Se já não pões a tanta insânia freio, não esperes de mim, daqui em diante, que possa mais amar-te, mas temer-te, que amor contigo em medo se converte. Assim disse a formosa Galateia, dizendo ao fero Noto, que bem sabe que dias há quem vê-la se recreia, e bem crê que com ele tudo acabe. Não sabe o bravo tanto bem se o creia, que o coração no peito não lhe acabe. Se contente de ver quem a dama o manda, pouco cuida que faz e se logo abranda. Desta maneira as outras amansavam, subitamente os outros amadores, e logo a linda Vênus se entregavam, amansadas as iras e os furores. Ela lhe prometeu, vendo que amavam, sempiterno favor em seus amores, nas belas mãos tomando-lhe homenagem, de lhe serem leais esta viagem. Já manhã clara dava nos outeiros, por onde o Ganges murmurando soa, quando da celsa gávea os marinheiros enxergaram a terra alto pela proa. Já fora de tormento e dos primeiros mares, o temor vão do peito voa, disse alegre o piloto melindano. Terra de Calecu, se não me engano. Esta é por certo a terra que buscais, da verdadeira Índia que parece, e se no mundo mais não desejais, vosso trabalho longo aqui fenece. Sofrer aqui não pôde o gama mais, de ledo em ver as terras que a terra se conhece, os joelhos no chão, as mãos ao céu, a mercê grande a Deus agradeceu. As graças a Deus dava e tinha razão. E razão tinha, que não como somente a terra lhe mostrava, que com tanto temor buscando vinha, por quem tanto trabalho experimentava. Mas via-se livrado tão azinha da morte, que no mar lhe aparelhava o vento duro, férvido e medonho, como quem despertou de horrendo sonho. Por meio destes hórridos perigos, destes trabalhos graves e temores, alcançam os que são de fama amigos, as honras imortais e graus maiores. Não encostados sempre nos antigos troncos nobres de seus antecessores, não nos leitos dourados, entre os finos, animais de Moscóbia zebelinos. Não com os manjares novos e esquisitos, não com passeios moles e ociosos, não com vários deleites infinitos que afeminam os peitos generosos. Não como nunca vencidos apetites, que a fortuna tem sempre tão mimosos, que não sofre a nenhum que o passo mude para alguma obra heróica de virtude. Mas com buscar com seu esforçoso braço as honras que ele chame próprias suas, vigiando e vestindo o forjado aço, sofrendo tempestades ondas cruas, vencendo os torpes frios no regaço do sul e as regiões de abrigo nuas, engolindo o corrupto mantimento, temperado com o ar do sofrimento. E com forçar o rosto que se enfia, aparecer seguro o ledo inteiro, para o pelouro ardente que assovia, e a lê da perna ou braço ao companheiro. Destarte, um peito um calo honroso cria, desprezador das honras e dinheiro, das honras e dinheiro que a aventura forjou e não a virtude justa e dura. Destarte se esclarece o entendimento que experiências fazem repousado, e fica vendo como de alto assento o baixo trato humano embaraçado. Este, onde estiver força o regimento direito, e não de afeitos ocupado, subirá, como deve, a ilustre mando, contra a vontade sua e não rogando. Bom, essas aqui são as estrofes finais do sexto canto dos Lusíadas, onde nós vemos o momento que a deusa Vênus, mais uma vez, salva Vasco da Gama e seus marinheiros da morte, e também algumas considerações aqui que o Vasco que Camões, depois de Vasco da Gama ter sido salvo, ele faz sobre a glória e o preço para se obter ela. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Caio Mota Ribeiro, estou aqui em mais um vídeo com vocês, lendo a grande obra de Camões, Os Lusíadas.
Dessa vez lendo as estrofes aqui finais do sexto canto, né? Eu li com vocês aqui da 80ª quinta estrofe até a 99ª, né? A estrofe 86, 85 até a 99, que são as últimas estrofes aqui do sexto canto. Antes de estar lendo mais uma vez e comentando todos os versos, todas as estrofes, vou fazer o que eu faço em todos os vídeos, né? Recapitular um pouco o que a gente já leu aqui da obra de Camões até agora. Ou seja, vou resumir um pouquinho até o sexto canto aqui, né? O primeiro até o sexto canto, para situar um pouco melhor, para a gente se situar um pouco melhor aqui na nossa leitura. Então, primeiro canto dos Lusíadas, o Camões começa fazendo a introdução da sua obra, onde ele diz que vai estar cantando os grandes feitos do povo lusitano, os grandes feitos do povo Portugal. Não só os feitos realizados em mar, quando as empreitadas portuguesas foram até o Oriente e conquistaram aquela região, mas também os grandes feitos dos monarcas que foram expandindo e dilatando o império e a fé e o cristianismo. Então, é isso que Camões canta aqui nos Lusíadas inteiro, né? Ali na primeira, segunda e a terceira estrofe. Mais precisamente a primeira e a segunda a gente vê essa introdução. Depois Camões dedica seus versos ao rei Dom Sebastião, que é o monarca de Portugal contemporâneo a ele. Camões publica os Lusíadas em 1572, se eu não me engano. E o rei de Portugal nessa época era o Dom Sebastião. Embora ele fosse muito jovem e Portugal estivesse sob regência, ou seja, ele não fosse o monarca diretamente, já se pode considerar isso. Tanto que o Camões ali nessa dedicatória ele instiga o Dom Sebastião a assumir de vez o controle do seu reino. Mas depois dessa introdução, ele começa a falar sobre a empreitada do Vasco da Gama rumo à Índia. Esse que é o evento central dos Lusíadas, a empreitada o evento principal de onde Camões conta toda a história de Portugal, os grandes feitos do povo lusitano, tem como centro a empreitada do Vasco da Gama. Então ele comenta que a frota do Vasco da Gama está navegando ali rumo à Índia. Só que antes disso, ele comenta que está ocorrendo o concílio dos deuses no Olimpo. Isso no primeiro canto ainda. Ele fala que o deus Júpiter, que é o deus dos deuses, ele convoca todas as divindades para um concílio, para uma reunião ali no Olimpo, a fim de discutir o futuro do Oriente. Quando todos os deuses chegam, ele fala que Vasco da Gama e seus marinheiros, que nesse momento estão navegando ali na costa africana oriental, ou seja, já estão navegando no Oceano Índico, vão ser esses marinheiros portugueses vão ser bem sucedidos nessa empreitada. E graças a isso, Portugal vai estar estabelecendo uma rota segura para chegar à Índia e o resto do Oriente. E com isso vai estar conquistando toda essa região do mundo. Ou seja, os portugueses, ele fala, né, tá contando o futuro já, Júpiter. Júpiter está contando o futuro para os deuses ali, ele diz. Os portugueses vão ser senhores dos mares do mundo. E nisso as divindades ali começam a discutir. Alguns sendo favoráveis e alguns deuses sendo contra. O deus que se destaca por ser contra os portugueses é o deus Baco. Ele que é o grande antagonista aí dos portugueses. E não vai medir esforços para destruir essa empreitada, para acabar com a empreitada dos portugueses. Mais pra frente eu explico bem o porquê que Baco odeia os portugueses. Mas também temos a deusa Vênus. Ela é favorável aos portugueses. Ela se opõe a Baco. Ela tem um amor muito grande pelo povo de Portugal. E vai estar aí sempre salvando os portugueses das armadilhas preparadas por Baco e dos problemas que eles forem encontrar durante essa fase da viagem deles. Que é o que a gente viu aqui na nossa leitura aqui no final do sexto canto. Vênus salva os portugueses da tempestade, né? da fúria dos ventos. Como é o título que eu coloquei aqui no vídeo, se eu não me engano, para a fúria dos ventos. Então, Vênus vai estar salvando os portugueses. Nisso se encerra o concílio e Camões finalmente começa propriamente a narrar a empreitada do Vasco da Gama. Ele diz que isso já lá por volta da estrofe, começando na estrofe 42, da 42ª do primeiro canto, ou seja, quase na metade do primeiro canto, ele finalmente começa a narrar, a contar a história dele. Ele fala que nesse momento os portugueses estão a frota do Vasco da Gama está navegando ali pela costa africana oriental entre Madagascar e a Moçambique. Ou seja, se vocês derem uma olhadinha aí no mapa mundi, se vocês verem entre o norte de Madagascar e o norte da atual Moçambique, existem algumas ilhas ali entre aquela massa grande de terra que é Madagascar e o continente africano, naquela região ali, existem algumas ilhas que é mais ou menos ali que Vasco da Gama e seus marinheiros estão passando nesse momento. Ou seja, quando Camões começa a narrar a história, e eu sempre falo isso para vocês, ele não começa a contar desde a partida de Vasco da Gama ali de Portugal. Ele não fala, Vasco da Gama e seus marinheiros partiram em suas naus das praias de Lisboa e foram navegando pelo mar, contornando a África, costa africana, até chegar na Índia.
Não, ele não fala isso. Ele começa quando eles já estão ali na costa africana oriental. Já estão navegando no Oceano Índico. E ele diz que ali, e vai narrando a passagem dos marinheiros portugueses por ali. Já são são vários meses que eles já estão ali. Pelo que eu me lembro, né, o Vasco da Gama ele parte com seus marinheiros ali de Lisboa em 8 de julho de 1497. E se eu não me engano, nesse momento em que eles estão passando ali, já é março, né? Março do ano seguinte. Então já vários meses, né? Quase um ano já de viagem. Então, esse período, esse quase um ano de viagem, a gente vai saber o que aconteceu depois. Depois vai ter uma recapitulação dessa viagem do Vasco da Gama e principalmente a história de Portugal. Então mais pra frente a gente vai saber o que aconteceu. Mas Camões prefere contar a partir dali. E aí, ao longo do primeiro canto e do segundo, a gente vê o que tem como o principal evento é o encontro dos marinheiros portugueses com os muçulmanos ali na África. O encontro com os muçulmanos de Moçambique e de Mombasa foi muito hostil. Graças à influência de Baco, como eu falei, o Baco é o deus, é o grande antagonista dos portugueses. O Baco vai e manipula esses muçulmanos. Como os muçulmanos e os cristãos se odeiam, a gente vê aqui ao longo de toda a obra o Camões colocando isso. Esses africanos muçulmanos vão tentar. Baco se utiliza desse ódio para manipular esses africanos muçulmanos contra os portugueses. Os portugueses só não morrem numa armadilha em Mombasa, e isso já é o começo do segundo canto, porque a deusa Vênus vai salvar eles. Como eu disse, a deusa Vênus protege os portugueses. Ela tem um amor muito grande pelo povo de Portugal e tem interesse que os portugueses têm ainda assim, e além disso tem um interesse dos portugueses conseguirem chegar à Índia. Então ela vai estar sempre protegendo Vasco da Gama e seus marinheiros. Então ela, no momento que os Vasco da Gama e seus marinheiros estão quase caindo numa armadilha ali na entrada do porto de Mombasa, ela vai salvar eles. Não só isso, ela vai voando até o Olimpo, ela vai até Júpiter, até a morada de Júpiter, que é o deus dos deuses, e convence ele a ajudar Vasco da Gama a proteger os portugueses nessa empreitada. Como Vênus tem uma grande influência sobre Júpiter, ele até diz, né, utilizando aqui as palavras de Camões, nada tem mais poder sobre mim do que as vossas lágrimas, Vênus. Júpiter fala isso. Então, né, Júpiter consente nisso. Ele fala o futuro para ela, para acalmar ela, fala, ó, Vasco da Gama, fica tranquilo, Vasco da Gama vai ser bem sucedido e o povo português que você tanto ama vai estar conquistando o Oriente. Ele meio que repete o que ele desenvolve um pouco mais o futuro que ele tinha dito lá no Concílio dos Deuses do primeiro canto. Isso aqui, esse encontro de Vênus com Júpiter já é o segundo canto. E ele ali comenta vários os grandes feitos que o povo português vai estar realizando depois de Vasco da Gama ali no Oriente. Os grandes feitos do povo de Portugal. E com isso, né, agora voltando para o presente, né, ele estava falando sobre o futuro, ele vai e começa a ajudar Vasco da Gama. Ele, como é o rei dos deuses, né, ele vai e manda o deus Mercúrio, que é o deus mensageiro, ir até em terra e preparar um reino amigável ali na África para estar recebendo a frota portuguesa. Como eu disse, o reino de Melinde, o reino de Moçambique e o reino de Mombasa foram muito hostis contra os portugueses, né? Os muçulmanos desse reino não foram amigáveis. Mas, graças aos deuses, né, graças à influência aqui direta de Mercúrio, o reino de Melinde, esse reino africano que ficou um pouco mais ao norte, vai estar recebendo os portugueses de uma forma muito amigável. Então, graças aí aos deuses, principalmente a Vênus, Vasco da Gama consegue continuar navegando, não cai nas armadilhas dos muçulmanos e chega num reino amigável, que é o reino de Melinde. Isso já é o finalzinho do segundo canto. Graças aos deuses, né, o povo português é muito querido, é muito bem quisto nesse reino. Então eles são recebidos com festa, eles recebem mantimentos, e o rei de Melinde vai pessoalmente até Vasco da Gama para conhecer ele e pede para que Vasco da Gama conte a história de Portugal. Isso aí é o finalzinho do segundo canto e o começo do terceiro. O rei de Melinde pede para que Vasco da Gama descreva o território português, fale sobre os antepassados de Portugal, sobre os eventos que levaram ao surgimento do reino de Portugal, as grandes batalhas que os monarcas portugueses travaram, principalmente as batalhas que eles travaram contra os muçulmanos. Né? O rei de Melinde é muçulmano e ele quer saber dessas grandes batalhas. Né? E depois disso, depois de contar a história de Portugal, o rei de Melinde pede para que Vasco da Gama também conte sobre a sua viagem. Ou seja, para dizer, né, como eu falei, foi quase um ano. Na verdade, né, quando eu falei que quando a frota do Vasco da Gama está passando ali por Moçambique, entre Moçambique e Madagascar, já é março. Quando eles chegam em Melinde, já é a Páscoa. E a Páscoa era mais ou menos na época de abril, se eu não me engano, isso, é abril. Então,
eles saíram em julho e em abril do outro ano eles estão chegando ali em Melinde. Então, o rei de Melinde, além de pedir para que Vasco da Gama conte a história de Portugal, pede para que ele conte tudo o que aconteceu nesse período, ou seja, tudo que ele viu, por onde ele passou desde que ele saiu de Portugal até chegar no reino de Melinde. E aí começa o terceiro canto. Vasco da Gama fala um pouco, descreve o continente europeu no começo do terceiro canto, para depois estar descrevendo ali a Península Ibérica, que é onde vai, né, onde fica o reino de Portugal. Ele comenta um pouco sobre os antigos lusitanos, né, que fala mais precisamente sobre os grandes feitos de Viriato e Sertório, que foram guerreiros que lutaram contra os romanos na antiguidade. E eles eram ali lusitanos, né, eles habitavam essa região onde fica Portugal. Então, eles são citados para embasar, para meio que dizer que o povo de Portugal tem como herdeiro grandes guerreiros que habitavam ali a região da Lusitânia, aquela região ali da Península Ibérica, que era conhecida também, que é conhecida também como Península Hispânica. Então, né, a Lusitânia fica ali. E depois Camões, por meio do Vasco da Gama, vai começar a contar os eventos que levaram ao surgimento do reino de Portugal. Ali por volta do século XI, na verdade alguns séculos antes, os reis cristãos já estavam batalhando contra os muçulmanos para reaver essas terras que estavam ali da Península Ibérica. Para quem lembra um pouquinho das aulas de história, né? O Islã surge ali por volta do século VIII, do século IX, e já no século IX vai se expandindo com muita força e domina ali, entra ali na Península Ibérica. E aí os muçulmanos vão estar conquistando quase toda a Península Ibérica durante vários séculos. No século XI se destacam os feitos do rei Afonso VI de Castela, é um rei espanhol, é um imperador espanhol também. Camões coloca ele como um rei. E ele se destaca, ele fica muito famoso no mundo europeu, no mundo cristão, por estar batalhando contra esses muçulmanos ali e recuperando essas terras. E aí, muita gente do mundo inteiro, cristãos da Europa inteira, vão ali lutar por ele, né? Lutar pela fé, pelo cristianismo. E conforme ele ia ganhando os territórios, ele ia recompensando esses guerreiros que vieram lutar por ele com terras. Um desses guerreiros é o nobre que é Dom Henriques, que ele é da linhagem de Borgonha. E, se não me engano, é dito também que ele talvez fosse filho de um rei da Hungria. E ele, se destacando muito militarmente, ele recebe um desses territórios. E não só isso, esse rei Afonso dá a mão da sua filha, que é a da princesa Teresa, com ele. Então, e ele recebe qual território? O condado de Portugal. Então, nessa época nem existia o reino de Portugal. Né? Existia o condado ali. Que é onde fica o Porto, né? Se vocês derem uma olhadinha ali, a cidade do Porto, que dá o nome de Portugal, né? Ela fica ali nesse condado, que é o condado de Portugal. E aí, esse conde, né, Dom Henriques, ele vai se destacando e continuando grandes batalhas, batalhando com os muçulmanos e tomando os territórios dele. Quando ele morre, quem sucede ele ocorre um problema de sucessão ali, mas eu não vou me estender muito aqui porque afinal eu estou fazendo só uma recapitulação. Mas o filho dele continua também batalhando, que é o príncipe Afonso Henriques, e ele se torna o primeiro rei de Portugal, que é o Afonso I. E aí a gente vai vendo as batalhas do rei Afonso, os sucessores dele, né, o filho dele, os netos dele, a sucessão dos vários monarcas portugueses que vão se expandindo, que vão batalhando ali na Península Ibérica e expandindo o território de Portugal. Até o momento que a gente vê que o rei João I, ele vai e começa a conquistar as terras fora da Península Ibérica. Então, esse monarca que é o João I, ele vai conquistar ali Ceuta. E os sucessores dele conquistam ali o norte da África e outras regiões. Nisso termina... a gente vai estar chegando até o reinado do rei Manuel I. Rei Manuel I, desejando estar expandindo, seguindo esse legado dos monarcas portugueses, que é expandir e dilatar o reino, o Império de Portugal, ele deseja alcançar a Índia. Então, ele teve um sonho, a gente vê ali no final já do quarto canto, do quarto canto, que ele sonha com a Índia. Né? Ele tem um sonho que ele até vê o rio Indo e o rio Ganges personificados como dois homens. E ele interpreta esse sonho como um sinal que ele deve ir para aquela região. Então ele vai e lança a empreitada do Vasco da Gama, porque o rei Manuel I é o rei contemporâneo do Vasco da Gama, ele que lança essa empreitada. E aí termina o quarto canto, com o Vasco da Gama terminando de contar a história de Portugal. O quinto canto agora ele vai estar contando a viagem dele pro rei de Melinde. Ele conta que ele foi escolhido como o capitão dessa empreitada e ali em 8 de julho de 1497 ele parte comandando essa armada, navegando rumo ao sul, até chegar ao extremo sul da África para depois estar subindo pela Índia. Subindo pela costa africana até alcançar a Índia. E isso a gente vai vendo ali, aí já no quinto canto,
a descrição dessa viagem, né? Depois de 5 meses, ele chega, 5 meses e alguns dias ele chega ali no extremo sul da África, que é o famoso Cabo das Tormentas, onde ele tem o encontro com o famoso gigante Adamastor. E dali ele passa e continua navegando agora rumo ao norte, né? Ele vai estar contornando a costa africana oriental, navegando rumo ao norte. E aí a gente vai vendo as grandes dificuldades dos portugueses, né? O problema deles com tempestade, com as correntezas sendo desfavoráveis à viagem, o problema deles com o escorbuto e principalmente a angústia dos portugueses por não estarem obtendo nenhuma novidade sobre a Índia. Conforme os portugueses iam chegando nos territórios africanos e conhecendo alguns povos africanos nativos, que não eram que eram pagãos, que habitavam, que controlavam alguns reinos ali, os portugueses se frustravam muito porque esses povos não conseguiam dar nenhuma informação para eles sobre a Índia. Geralmente eles nem falavam nenhum idioma comum, então nem dava para se comunicar. Somente quando eles vão se encontrar com os muçulmanos ali, com alguns povos que falavam árabe, eles vão ter alguma novidade. Eles ficam sabendo, naus vindo lá do Oriente passam por aqui. Isso aí quando eles já estão ali mais ou menos na região de Moçambique. Se vocês derem uma olhada ali, Moçambique atualmente ela é bem mais extensa, mas antes eram vários reinos, era dividido, eram várias regiões. Até que a gente começa, né, no finalzinho aqui do quinto canto, a gente vê que se conecta com o começo do primeiro canto. Como eu falei, né, no primeiro canto, o Vasco da Gama está navegando ali próximo de Moçambique, então já é nessa parte. E aí o Vasco da Gama, que está contando isso para o rei de Melinde, resume rapidamente os desencontros que ele teve com os muçulmanos de Moçambique e de Mombasa, e que ele só foi encontrar um local amigável, que recebesse ele muito bem e que desse novidades da Índia ali em Melinde propriamente. E aí se encerra o quinto canto, com o Vasco da Gama agradecendo o rei de Melinde por ele ser tão amigável e ser um rei tão bondoso. O sexto canto, que é esse que a gente terminou de ler hoje, que a gente vai estar lendo nas estrofes finais, a gente vê que Vasco da Gama parte ali de Melinde com sua frota. O que, além de ter sido muito bem recebido, ter obtido mantimentos, a principal coisa que Vasco da Gama e seus marinheiros obtêm ali em Melinde é um guia. Ao longo de, como eu falei, os portugueses durante a viagem estavam muito angustiados porque eles não obtinham nenhuma novidade sobre a Índia. Então, como a gente viu lá no primeiro e no segundo canto, era um grande desejo do Vasco da Gama obter um piloto, um guia que pudesse conduzir eles por um caminho seguro até a Índia. Afinal, a empreitada do Vasco da Gama ela foi a primeira, né? Ela era pioneira nisso. Então, nessa fase onde eles estão navegando pela costa africana oriental, aqui no Oceano Índico, eles estão navegando um tanto às cegas. Então, eles não sabem bem o caminho. Eles têm uma ideia que a Índia, se eles continuarem navegando rumo ao norte, uma hora eles vão chegar na Índia, né? Navegando ali até o norte. Mas obter um piloto, um guia, era algo fundamental. E eles conseguem isso aqui no reino de Melinde. Então, ele parte com esse piloto, né? Os portugueses partem rumo à Índia, né? Já tendo aí uma rota segura para alcançar as terras do orientais que eles tanto buscam. Nisso a gente vai ver que o deus Baco vai tentar mais uma armadilha. Como eu falei para vocês, ele é o grande antagonista dos portugueses. Então, Baco, como ele já tinha manipulado os muçulmanos anteriormente, a gente viu isso no primeiro e no segundo canto, e não obteve sucesso em destruir a frota portuguesa, agora ele vai tentar manipular os deuses do mar. Ele sai ali dos céus e parte até o fundo do oceano, vai até os palácios do deus Netuno e convoca todos os deuses marítimos para uma reunião, onde ele manipula eles. Ele diz que os homens desrespeitam os deuses com seus grandes feitos, principalmente os seus feitos marítimos. É um grande desrespeito para os deuses do mar que os homens tenham construído os navios, os barcos e comecem a desbravar os mares. E nisso ele fala que nisso ele comenta sobre a empreitada portuguesa, que é um desrespeito aos deuses do mar, os portugueses estarem desbravando esses territórios. E nisso, com esse seu discurso, Baco manipulou os deuses, e os deuses vão e decidem soltar os grandes ventos contra os marinheiros de Portugal, contra a frota do Vasco da Gama, né? Para destruir a frota portuguesa, né? Ou seja, Baco manipulou os deuses do mar, e os deuses do mar vão soltar os furiosos ventos, que são as divindades que personificam o vento do norte, o vento do sul, do leste, do oeste, todos os ventos, né? As grandes tempestades contra os portugueses. Ou seja, nesse momento que a frota portuguesa está quase chegando na costa da Índia, eles vão ser atacados pelos ventos. Nesse meio tempo, ainda aqui no sexto canto, o Camões comenta que os portugueses durante a noite estavam fazendo a vigília noturna, né? Eles ficaram navegando ali nessa região. E para matar o tempo, alguns marinheiros contaram algumas histórias. Então, ali é contado a famosa história dos 12 de Portugal. Essa história, em resumo, 12 damas inglesas foram desrespeitadas por alguns cavaleiros nobres
ingleses, né? Ingleses desrespeitando ingleses. E ninguém ali na Inglaterra teve coragem de enfrentar eles para manter a honra das coitadas. Somente os portugueses foram fazer isso. E aí a gente vê essa história onde 12 cavaleiros portugueses saem de Portugal e vão para Inglaterra participar de um duelo para defender a honra dessas damas. E eles são vencedores, né? A história dos 12 da Inglaterra. Nisso, isso acontece enquanto, né, falando de novo, os portugueses estavam contando essa história ali para matar o tempo durante a noite. Mas aí, ainda nessa mesma noite, os ventos chegam, os furiosos ventos que foram soltados pelos deuses chegam e destroem a frota portuguesa, e quase destroem a frota portuguesa. Então, pessoal, isso aqui foi um grande resumo do que a gente leu até agora, né? 25 minutos de vídeo, mas eu sempre peço para vocês estarem assistindo os vídeos anteriores. Eu tô aqui nesse vídeo terminando o sexto canto com vocês, mas tá tudo já lido até agora, né? Todas as estrofes, todos os versos aqui lido da melhor forma que eu posso para vocês, tudo explicadinho. Inclusive cada canto, né, ele tem um vídeo próprio resumindo o que a gente viu no canto. Então não deixe de estar vendo esses vídeos aí para estar se situando melhor nessa leitura nossa. Mas vamos começar aqui finalmente. Quase meia hora de vídeo. Vamos aqui a estrofe 85 do sexto canto, né? A gente vai ver Vênus salvando os portugueses contra a fúria dos ventos. Mas já a amorosa estrela cintilava diante do claro sol no horizonte, mensageira do dia, e visitava a terra e o largo mar com leda fronte. Ou seja, né? Lembrando, está de noite ali, com os furiosos ventos soprando uma terrível tempestade contra a frota do Vasco da Gama. Aqui, né? A amorosa estrela cintilava diante do claro sol. Que estrela é essa? Qual é a estrela que cintila diante do claro sol, né? Tava de noite e agora o sol tá vindo, então tá amanhecendo. Qual é a estrela? É a estrela d'alva. A famosa estrela d'alva. A estrela d'alva nada mais é do que o planeta Vênus. Quando a gente vê, né? Nós vemos o céu e nós vemos várias estrelas, né? Vários pontinhos brilhantes. Algum desses pontinhos são os planetas, né? Às vezes é Marte, Júpiter, Saturno e a própria Vênus também. Planetas Vênus a gente vê ele no começo da manhã e no finalzinho da tarde. É chamado de estrela d'alva quando a gente vê Vênus no começo da manhã. Ela é dita como a estrela que anuncia o dia, né? Tanto que aqui a Camões coloca, né? Mensageira do dia. Então, está amanhecendo. Aqui é uma forma poética de dizer que está amanhecendo. E por que o Camões está escolhendo citar o planeta Vênus? Porque ele vai falar também da deusa Vênus. A deusa que nos céus a governava. Então, quem é a deusa que governa o planeta Vênus? A deusa Vênus, né? É dito aí na mitologia que os deuses habitavam aqueles planetas. E às vezes é descrito como se eles fossem os próprios planetas. De quem foge o encífero Orionte, tanto que o mar e a cara armada vira, tocada junto foi de medo e ira. Ou seja, a deusa Vênus, no amanhecer, ao ver que a sua amada frota portuguesa, né, dos seus amados portugueses, está sendo atacada, ela é tomada de um grande medo, afinal ela teme que eles morram, que eles padeçam, e também de uma grande ira, afinal eles estão sendo atacados. Essa parte aqui, essa estrofe aqui, né, de quem foge o encífero Orionte. Esse Orionte aqui é a constelação de Órion, que representa o caçador, para quem aí conhece um pouquinho de astronomia. Aí, né, mais um contexto mais astrológico aqui, é dito que dependendo da época em que se forma um pouco de astrologia aqui, afinal, aqui o Camões, né, todo mundo na Idade Média, ali na Renascença, entendia muito disso, né, citado essas características astrológicas para contar a história, mas quando determinada é feito quando alguma conjunção astrológica com essa constelação de Órion aqui, as estrelas do Órion, do caçador, é dito que é um presságio de guerras e de tempestades. E os portugueses estão sofrendo uma tempestade. Então, aqui eu interpreto desse jeito, né? De quem foge o encífero Órion, ou seja, o encífero Órion, o Órion foge de Vênus, afasta Vênus. A tempestade é afastada por Vênus, é afastada pelo planeta Vênus. É uma forma poética de dizer isso. Que é isso que a gente vai estar vendo aqui, Vênus liquidando com a tempestade que atacava os portugueses. Essas obras de Baco são, por certo, disse. Ou seja, Vênus agora falando. Ela, ao ver essa terrível tempestade atacando os portugueses, ela fala consigo mesma. Mas não será que avante leve tão danada atenção, que descoberto me será sempre o mal a que se atreve. Né? Ou seja, ela percebe que essa tempestade só pode ser obra de Baco. E ela tá certo. Como a gente viu na nossa leitura até agora, né? No comecinho ali do sexto canto. O deus Baco manipulou os deuses do mar para atacar os portugueses, né? Ele até disse para os deuses do mar soltarem os furiosos ventos contra as naus portuguesas. Então ela já percebe disso. E diz, né? Mas não será que avante leve tão danada atenção, ou seja, não, mas esse ataque, essa armadilha, esse mal que assola os portugueses não continuará, não persistirá.
Que descoberto me será sempre o mal a que se atreve, ou seja, ela sempre vai descobrir, ela sempre vai revelar, né? Imagine aí uma coisa que está coberta. Quando você tira, você descobre, você revela. Ou seja, ela sempre vai estar revelando as armadilhas de Baco e principalmente acabando com elas. E isso é verdade, a gente viu as armadilhas que os muçulmanos africanos fizeram contra os portugueses, que na verdade foram propostas pelo próprio deus Baco. Ela que foi Vênus quem salvou os portugueses disso. Então ela mais uma vez vai salvar os portugueses das armadilhas deles, do deus Baco. Isto dizendo, desce ao mar aberto, no caminho gestando o espaço breve, enquanto manda as ninfas amorosas, grinalda nas cabeças por de rosas. Então aqui Vênus vai salvar os portugueses. A gente vai ver que a deusa Vênus, ela sempre vai estar se utilizando para realizar o que ela deseja, das capacidades femininas dela. Ou seja, ela não vai lá chegar nos furiosos ventos e brigar com eles. Ela é deusa do amor. Ela vai se utilizar do amor, do trato feminino para manipular os ventos. Assim como ela fez com Júpiter. Né? A gente leu lá no segundo canto que para fazer com que Júpiter apoiasse os portugueses, ela se usou de um discurso choroso. Ela também foi muito bela, seminua a se apresentar para ele. Né? Ela utilizou dos seus dotes e de um discurso choroso e muito feminino para manipular Júpiter. Então aqui ela vai utilizar de algo semelhante para manipular os ventos. No caso, né, ela não vai fazer isso diretamente, ela vai mandar as ninfas Nereidas fazerem isso. Então, manda as ninfas amorosas grinaldas na cabeça cor-de-rosa. Coloca grinalda. Grinalda é um tipo de coroa. Então imagina uma coroazinha feita de rosas sendo colocada. Ela manda as ninfas colocarem isso. Isso é para seduzir os ventos. Né? Grinaldas manda pôr de várias cores sobre os cabelos louros a porfia. Então imagine ali as ninfas do mar, todas loiras, colocando essas grinaldas aí feita de rosa ou flores de várias cores ali, para ficarem enfeitadas e encantarem os ventos. Quem não dirá que nascem roxas flores sobre o ouro natural que o amor enfia? Aqui é uma pergunta, é meio solta, até um pouco difícil entender. Mas aqui o ouro natural é o cabelo dourado delas. Então aqui é como se fosse nascendo. E é bem interessante aqui que amor enfia, e aqui eu estou lendo a estrofe 87. O amor está em letra maiúscula, ou seja, provavelmente, né? Isso não, né? Deve estar se referindo ao deus amor, que é o Eros, que também é o famoso Cupido. Cupido é o filho de Vênus. Então aqui é como se é uma forma poética de dizer que o amor nasce com um enfeite com esse adorno que elas colocam nos cabelos e que consegue seduzir e encantar os ventos. Abrandar determina por amores dos ventos a nojosa companhia, mostrando-lhe as amadas ninfas belas, que mais formosas vinham que as estrelas. Aqui é o plano dela. Qual é o plano dela? Acalmar os ventos com amor, por meio da beleza das ninfas, né? Ela vai se utilizar das ninfas, das formosas e belas ninfas, para seduzir e acalmar os ventos, que naquele momento estão furiosos e destruindo os portugueses. Assim foi, porque tanto que chegaram à vista delas, logo lhe falecem as forças que dantes pelejaram, e já como rendidos lhe obedecem. Ou seja, o plano dela funciona. No momento que os furiosos ventos veem as belas ninfas se aproximando, elas adornadas ali com as grinaldas na cabeça, eles logo se acalmam. Aqui, ó. Logo lhe falecem as forças que dantes pelejavam. Né? Falecer é morrer. Né? Aquilo que estava vivo e morre. Ou seja, a ira deles que estava acesa, que estava pegando fogo. Então, logo falece, logo se apaga, ele se acalma. Que é uma forma poética de dizer que o ódio que eles tinham e a fúria que estavam ali queimando dentro dos deuses dos ventos, logo se apaga quando eles veem as belas ninfas. Os pés e as mãos lhe parece que lhe ataram os cabelos que os raios escurecem. Então, os belos cabelos aqui, a gente vê que o Camões enfatizou muito nessa questão dos cabelos das ninfas, né? O cabelo e as grinaldas. Então, né, a beleza dos cabelos das ninfas logo seduz os ventos. É como se, imagina aqueles cabelos dourados delas estivessem amarrando as mãos e os pés deles, e eles não têm mais como agir. É uma forma poética de dizer isso. Tanto que... Aqui. A Bóreas, que o peito mais queria, assim disse a belíssima Oritia. Então a gente vai ver aqui na próxima estrofe as falas de uma das ninfas que se chama Oritia, onde ela seduz, né? Ela vai se utilizar assim do seu charme para acalmar o vento Bóreas, que é o nome da divindade que personifica os ventos do norte. Não creia, fero Bóreas, que te creio que me tivesse nunca amor constante, que a brandura de amor mais certo arreio, e não convém furor a firme amante. Ou seja, ela aqui falando, né? Feroz Bóreas, ela tá falando diretamente com ele. Não, ou seja, ela falando, não creio que você vai me amar sendo tão furioso assim. Você tá muito nervoso, eu não acredito que alguém tão nervoso, né? Alguém, né? Ela falando pra ele, né? Um ser tão nervoso possa me amar. Se já não pões a tanta insana freio, não esperes de mim daqui em diante que possa mais amar-te, mas temer-te, que o amor contigo em medo se converta. Falando,
não espere que eu possa continuar te amando. Ou seja, ela está falando que ela já ama ele. Ou seja, é uma forma de seduzir ali. Fala, não espere que eu vou continuar amando você se você não colocar um freio, um limite, encerrar essa fúria que você tem agora. Até aqui de novo. Não pões a tanta insânia freio. Freio, né, é aquilo que interrompe, né? Imagina um carro correndo, um carro em alta velocidade, se a gente pisa no freio, o carro vai diminuindo a velocidade até que ele para. Então é o freio aquilo que para alguma coisa. No caso, para a fúria insana dele. Ela falou, se você não se acalmar, não deixar de ser tão furioso, eu não vou mais amar você. Porque você, na verdade, com essa fúria toda, você não tá fazendo com que eu te ame, mas você tá me assustando. É isso, né? Então, imagine a bela ninfa ali, pequenininha, loirinha, com uma granada na cabeça, falando isso para um grande vento ali, que estava nervoso. Que amor contigo em medo se converte, ou seja, né? Por causa dessa sua fúria, o amor que eu tenho por você está se transformando em medo. Ou seja, ela não tá brigando com ele, ela tá falando de uma forma, se utilizando ali do seu carinho feminino, do seu aspecto feminino para acalmar ele. Assim mesmo a formosa Galateia, né? Então aqui a estrofe 89 foi as falas que a ninfa Euritia disse pro Bóreas. Aqui, nas próximas estrofes a gente vai ver que as demais ninfas também estão fazendo isso com os outros ventos. A formosa Galateia disse ao Feronoto que bem sabe que dias há quem vê-la se recria e bem crê que com ele tudo acabe. Ou seja, né? Aqui a gente não vai ver as falas diretas dessa ninfa, né? Galateia pro Noto, mas ela se aproveitou que ela, por saber que o Noto, que se eu não me engano acho que é o deus do sul ou do leste, mas é um dos ventos aqui, ele não gosta, ele gosta dela, então ó, ela vai fazer a mesma coisa que a Euritia disse, né? Ela fala para acalmar ele, né? Que dias há quem vê-la se recria, ou seja, ela sabe que ele se entrete, ele é feliz ao vê-la. Aqui também dá para se interpretar dessa forma. E bem que com ele tudo acaba, ou seja, né? Ao falar com ele e dizer para ele se acalmar, ela acredita que o ódio dele, a fúria dele vai se acabar. Não sabe o bravo tanto bem se o creia, que o coração no peito não lhe acabe. De contente ver que a dama o manda, pouco cuida que faz e logo se abranda aqui. A gente é uma forma de se referir a como um homem bravo consegue ser acalmado e domado pelo carinho de uma mulher. E é isso que as ninfas estão fazendo. A mãe cita isso para se referir a essa situação, né? Esse sentimento, né? Contente de ver a dama que a dama o manda, por cuidado que faz, logo se apranda. Ou seja, né? Ao ser manipulado por uma mulher, um homem consegue se acalmar ao ser manipulado por uma mulher de uma forma gentil. A gente interpreta essa estrofe dessa forma. Desta maneira as outras amansavam subitamente os outros amadores, ou seja, desta maneira, ou seja, com carinho, perguntando, se falando de uma forma mais melodiosa e mais um tanto dramática, as ninfas conseguiram acalmar os furiosos ventos, né? As outras amansavam, ou seja, as demais ninfas, subitamente os outros amadores, ou seja, os outros ventos. E logo, além da Vênus, se entregavam, amansadas as iras e os furores. Ela lhe prometeu, vendo que amava, sempre terno favor em seus amores, nas belas mãos tomando-lhe homenagem de lhe serem leais em esta viagem. Ou seja, né? Vênus consegue o que ela quer, ela consegue acalmar os ventos, os furiosos ventos com as ninfas. E ela vai e diz para ele. E como eles já estão calmos, eles já meio que se entregam à vontade de Vênus. Afinal, foi Vênus que trouxe as ninfas para eles. E ela diz aqui, né? Ela promete, né? Segurando na mão deles, é bem interessante, né? Nas belas mãos tomando-lhe homenagem. Então imagine ela e os ventos segurando ali, fazendo uma promessa. Que ela vai dar sempre o sempiterno favor em seus amores. O favor quase eterno de favorecer a paixão deles. Ou seja, dá para interpretar aqui. Ela vai fazer. Ela promete que as ninfas sempre vão estar apaixonadas por eles. Né? Os ventos e as ninfas vão sempre estar se amando. Desde que serem leais esta viagem. Que viagem? A viagem dos portugueses. Os portugueses estão fazendo essa viagem e eles estão tendo, nesse momento, sendo atacados pelos ventos. Então ela promete, ó, se vocês protegerem e não atacarem os portugueses nessa viagem, eu prometo que vocês vão ter sempre o amor das ninfas. É isso. Já a manhã clara dava nos outeiros, por onde o Ganges murmurando soa. Quando da céu sagave os marinheiros enxergaram a terra alta pela proa. Ou seja, né, após serem salvos pela Vênus, né? Então, aqui foi uma forma poética de dizer que aquela tempestade que Vasco da Gama e seus marinheiros que eles foram atacados por essa tempestade durante a noite, ela se encerra com o amanhecer. E nisso, no amanhecer, eles continuam navegando até que eles finalmente conseguem encontrar a Índia, né? Que é um momento em que eles estão vendo as terras da Índia, né? Então aqui, ou seja, a manhã clara dava nos outeiros, né? Ou seja, imagine a luz da manhã iluminando os outeiros. Outeiros são montes, são montanhas. Então,
são as montanhas ali da Índia. Imagine os marinheiros navegando e ao longo e já começa a surgir no Oriente as terras da Índia. Por onde o Ganges murmurando soa, né? Ou seja, né, o Ganges é um dos rios da Índia. Então isso aqui é uma forma poética de se referir à Índia. Quando da céu sagável os marinheiros, então imagina os marinheiros ali em cima, né? E dizendo, ó, a terra à vista, né? Aquela famosa frase que os marinheiros falam quando eles encontram um território. Já fora de tormenta e dos primeiros mares, o temor vão do peito voa. Ou seja, né, o temor vão, o medo dos portugueses se encerra. Agora que eles finalmente chegam nas terras, se veem salvos da tormenta, da tempestade e dos mares. Ou seja, vão finalmente chegar no território que eles tanto desejam alcançar. Então, aquele medo, aquele temor da morte e a insegurança de não completar essa viagem vai embora. Afinal, eles alcançaram finalmente o objetivo deles. Disso alegra o piloto melindano. Terra é de Calecu, se não me engano. Aqui é o finalzinho da estrofe 92. Quem é esse piloto melindano? Lembra que eu falei que o desejo do Vasco da Gama era encontrar um piloto, um guia para estar levando eles e seus marinheiros para um caminho mais seguro até a Índia? E que eu disse que eles conseguiram isso ali em Melinde. Então é isso. Eles saíram ali de Melinde junto com esse piloto, ele está junto com eles. E nesse momento, depois de passar pela tempestade e ver essas terras, ele disse para os portugueses, ó, essa é a terra de Calecu, se não me engano. A Índia, nessa época, ela não era unificada, então eram vários territórios. Calicut é uma dos reinos ali. Se eu não me engano, a gente vai ver mais pra frente. Eles estão chegando aqui nessa província indiana chamada Malabar. Mas aqui eles estão chegando nesse reino da Índia. Então, esse piloto de Melinde está confirmando, né? Que ele já deve ter vindo pra cá e está falando, não, essa aqui é a terra de Calicut, é a cidade, o reino de Calicut. Esta é por certo a terra que buscais, da verdadeira Índia que aparece. E se do mundo mais não desejais, vosso trabalho longo aqui fenece. Ou seja, ele dando a melhor notícia possível para os portugueses. Olha, vocês finalmente chegaram na Índia. Essa é a Índia que vocês tanto buscam. Se vocês não desejam alcançar mais nada no mundo, ou seja, se não tem mais desejo de ir para mais nenhum outro lugar, eu tô aqui dizendo para vocês que a viagem de vocês chegou ao fim. Chegou ao fim, né? Depois eles vão ter que voltar e eles inclusive vão ter que fazer algumas coisas aqui na Índia antes de partir, mas já dá para dizer que Vasco da Gama foi bem sucedido em sua missão de alcançar a Índia. Sofrer aqui não pôde o Gama mais, de ledo em ver a terra, que a terra se conhece, os joelhos no chão, as mãos ao céu, a mercê grande a Deus agradeceu. Aqui, né? Ao finalmente encontrar a terra que ele tanto deseja, né? Aqui, ó. Sofrer não pode mais, de ledo, ou seja, de alegre em ver a terra que ele conhece, a terra que ele tanto deseja, assim, que ele descobre a terra da Índia que ele tanto deseja. Então, ele agradecendo a Deus por isso, ele se ajoelha e ergue as mãos aos céus. Ele está fazendo uma oração ali nesse momento. Afinal, é graças a Deus, né? A gente diz essa palavra, né? Nós cristãos, eu sou cristão, acho que vocês estão assistindo esse vídeo também, né? Graças a Deus. Então, aqui o Vasco da Gama fazendo isso. Graças a Deus dava, e razão tinha, que não somente a terra lhe mostrava, que com tanto temor buscando vinha, porque em tanto trabalho experimentava. Ou seja, ele está agradecendo a Deus porque ele finalmente alcança a terra que ele tanto buscava, né? Então, aqui ele está mais de um ano nessa viagem já está mais ou menos um ano viajando no mar, passando por tantos perigos. Vários marinheiros já morreram. A gente viu que alguns marinheiros morreram de escorbuto. Provavelmente alguns morreram enfrentando talvez os muçulmanos quando eles confrontaram com eles lá em Moçambique. Talvez alguns deles tenham morrido nessa tempestade. A gente viu que a tempestade foi muito violenta. Então, a gente consegue imaginar isso. Que essa viagem foi tão dura, tão custosa para ele. Então ele está agradecendo a Deus por causa disso, por ter alcançado o objetivo dele. Mas via-se livrado tão azinha da morte, que no mar lhe aparelhava o vento duro, férvido e medonho, como quem despertou de horrendo sonho. Então, além de agradecer a Deus por ter chegado ao seu objetivo, ele agradece por ter chegado aqui vivo. Né? Óbvio, né? Afinal, a gente viu que a tempestade foi muito horrível. Quem está acompanhando aqui os nossos vídeos viu que durante a tempestade os marinheiros começaram a rezar, afinal estavam desesperados, e a gente viu aqui o Camões cantar pra gente em alguns versos, em algumas estrofes, a oração que o Vasco da Gama fez para Deus. Agora ele tá, né, Deus atendeu as preces dele e tá agradecendo por isso também, né, por ter sido salvo dessa terrível tempestade. E aqui na estrofe 94 a gente vai meio que quase encerrar o sexto canto, né, Camões termina de dizer a chegada deles ali na Índia,
No próximo canto, que é o sétimo, a gente vai ver os portugueses entrando ali com as naus, indo conhecer os indianos. Mas nesses estrofes finais aqui, que vai da 95 até a 99, a gente vai ver o Camões fazendo algumas considerações sobre a glória, sobre o preço para se alcançar a glória, o que realmente tem que ser feito para alcançar a glória. Então, por meio desses hórridos perigos, destes trabalhos graves e temores, alcançam os que são da fama amigos, as honras imortais e grau maiores. Ou seja, como é que alguém alcança a fama? Ou aqui nessa forma muito bela, poética que o Camões coloca. Como se você se torna amigo da fama. A fama aqui está em minúsculo, mas em várias vezes, em alguns momentos a gente vai ver fama com letra maiúscula, que é a deusa fama. Né? Existe uma divindade que corresponde à fama. Eu sempre falo para isso para vocês em quase todos os vídeos. Nós estamos lendo um épico clássico. Então, para se referir a situações, locais, eventos e às vezes até a sentimentos humanos, o Camões vai se utilizar da linguagem poética da literatura greco-romana, da literatura pagã. Então ele vai citar deuses, divindades, às vezes seres mitológicos que personificam essas coisas. A gente viu, né, para se referir à guerra, ao combate, ele sempre cita Marte. As obras de Marte, a gente vai ver isso aqui. Para se referir ao mar, ele vai citar Netuno, o deus oceano. E para se referir à fama, por exemplo, a sorte, ele vai citar a deusa Fortuna. E aqui, às vezes, para se referir à fama, ele vai citar a deusa Fama. Então, nesse contexto, ele não diz isso porque ele está falando mais propriamente sobre... Ele não está entrando no discurso mitológico da obra, mas aqui a gente pode, quando a gente vê essa situação citando-se fama, é isso. Mas, propriamente, né, nessa questão da glória, ele fala que como é que se alcança a glória, a fama, como é que você se torna aqui, né? As honras imortais e graus maiores. Aqui, honra imortal é você ficar conhecido na história mesmo depois de você já ter morrido. Por exemplo, o Vasco da Gama morreu há vários séculos. Mas a gente ainda lembra dele por quê? Porque o Camões fez questão de eternizar ele aqui nos Lusíadas. Então, os grandes feitos do Camões, os grandes esforços do Camões fizeram com que ele fosse eternizado na literatura. E como é que se consegue isso? Aí a gente lê as duas primeiras estrofes. Por meio de hórridos perigos, de trabalhos graves e temores. Ou seja, de você enfrentando grandes perigos, realizar grandes feitos, coisas muito difíceis, de você se esforçar. Essa é a grande questão. Eu estou me estendendo ainda nessa estrofe, porque a gente precisa entender isso para estar compreendendo as próximas. Né? É Camões dizendo, ó, você vai realizar grandes feitos e ser famoso, obter grandes glórias, se esforçando muito e não sendo um relaxado, um preguiçoso. A gente vai ver ele falando isso. Não encostado sempre nos antigos troncos nobres de seus antecessores, não nos leitos dourados, entre os finos animais de Moscóvia, zebelinos. Ou seja, né, nos primeiros versos dessa estrofe ele diz, ó, você alcança a fama realizando, se esforçando, e não ficando encostado sempre nos antigos troncos nobres de seus antecessores. O que quer dizer isso? Os antigos troncos nobres de seus antecessores. É nos feitos dos seus antepassados. Todo mundo deve conhecer ou ouvir falar de uma pessoa que teve um pai, um avô que enriqueceu, por exemplo, que obteve uma grande fortuna. E esse filho, esse neto, em vez de também realizar um grande feito como seu antepassado, não, ele ficou ali vivendo na vida mansa, só gastando o dinheiro dos parentes, só vivendo nas festas, nunca fez nada da vida. Só ficou ali parasitando o dinheiro dos seus pais, dos seus avós. É uma referência a isso. Tem gente que é assim. Nunca realizou um grande feito porque ficou lá só vivendo às custas dos parentes. Quer dizer isso, ou seja, você não vai realizar um grande feito se você continuar vivendo às custas dos seus parentes. Não nos leitos dourados, entre os finos animais de Moscóvia Zebelino, ou seja, que leitos dourados? É a cama. Né? Entre finos animais de Moscóvia Zebelino. O que é isso? Os zebelinos de Moscóvia são touros, vacas, os pelos deles. Ou seja, você não vai realizar grandes feitos se você ficar na sua cama, enrolado nas suas cobertas. Né? Finos animais de zebelinos é uma forma poética que se refere ao cobertor, a coberta. Então quer dizer isso. A gente vai ver o Camões salientando isso. Ó, se você quer realizar um grande feito, você tem que se esforçar, não tem que ser preguiçoso. Não com manjares novos esquisitos, não com passeios moles ociosos, não com vários deleites infinitos que afeminam os peitos generosos. Aqui nessa estrofe ele vai citar o que você não tem que fazer, o que você tem que evitar. Né? Se você quer realizar um grande feito, você não pode ficar com manjares novos esquisitos, ou seja, com hábitos novos esquisitos, com vícios, são as práticas estranhas. É a preguiça. Com passeios moles ociosos, ou seja, ficar viajando, ficar dando em vez de ficar tirando férias toda hora, meio que quer dizer isso. Com vários deleites infinitos que afeminam os peitos generosos. Ou seja, você ficar ali vivendo nos vícios, nos prazeres, na preguiça, no meio dos prazeres propriamente disso. E sendo esse, né, o prazer e a preguiça, que eles afeminam os peitos generosos, ou seja, enfraquecem o homem.
Ou seja, ficar na vida mansa por muito tempo vai te enfraquecer. Não com os nunca vencidos apetitos, que a fortuna tem sempre tão mimosos, que não sofre a nenhum que o passo mude para alguma obra heróica de virtude. O que tá falando isso? Aqui, ó, dessa vez ele falou, a fortuna, a deusa fortuna, tá aqui em maiúsculo a fortuna, que é a deusa que simboliza a sorte. Ou seja, você não vai realizar um grande feito se você ficar ali vivendo nos seus apetites para sempre. Ou seja, se você ficar ali na comilança, ficar bebendo, às vezes ficar no meio da farra, no meio dos prazeres sexuais. Você não vai realizar um grande feito, ser uma grande pessoa. Você tem que tentar deixar essas coisas de lado, praticar isso o mínimo possível e estar focando em se desenvolver, em realizar grandes, em ser esforçado para assim poder estar realizando um grande feito. Né? Aqui, ó. Para alguma obra que não sofre a nenhum que o passo mude para alguma obra heróica de virtude. Ou seja, se você continuar nesses vícios, entrega esses prazeres, você não vai estar realizando nada e não vai conseguir realizar nenhuma obra virtuosa. Né? Ou seja, tem que deixar isso. Você não vai realizar os seus feitos se você continuar isso. Mas com buscar com seu esforçoso braço as honras que ele chame próprias suas, vigiando e vestindo o forjado aço, sofrendo tempestades, ondas cruas. Agora ele vai, né, nessas 3 estrofes finais aqui, ele vai dizer como é que você realmente obtém as glórias, ou seja, se esforçando, com o seu esforço, dando o máximo de si. Aqui, ó, com buscar com seu esforçoso braço as honras que ele chame próprias suas, ou seja, por meio do seu próprio esforço, você obter as coisas você mesmo. Ou seja, não ficar dependendo dos outros. Quer dizer isso. Vigiando e vestindo o forçado aço, sofrendo tempestades e ondas cruas. Agora ele vai citar aqui alguns feitos militares semelhantes aos feitos realizados por Vasco da Gama e seus marinheiros. Né? Aqui, ó. Vigiando e vestindo o forjado aço. Ou seja, colocando uma armadura e sofrendo com tempestades. Ou seja, se desbravar no mar. Vencendo os torpes frios no regaço do sul e regiões de abrigos nuas. Ou seja, está enfrentando aí as tempestades, o frio. Tá ali em um local onde você nem tenha uma roupa própria para aguentar esses ventos, ou seja, se colocar em dificuldades. É a famosa frase, né? Sair da zona de conforto, quer dizer isso. Engolindo o corrupto mantimento, temperado com árduo sofrimento aqui, né? Às vezes até comer um alimento contaminado, que vai ser temperado com o seu próprio suor. É isso mesmo, isso é verdade. Isso aqui remete ao que a gente viu, né? Ainda no quinto canto, quando o Camões está contando a viagem dele. Ele diz que os portugueses sofreram muito com o mantimento corrupto. Era um alimento que estava contaminado. E eles acabaram perdendo muito dos alimentos dele e depois vindo a sofrer com o escorbuto. Isso aqui é uma referência, né? Ou seja, os portugueses tiveram que enfrentar essas dificuldades todas para realizar os seus grandes feitos. E com força o rosto, que se enfia a parecer seguro, ledo inteiro, para o pelouro ardente, que assovia e leva a perna ou o braço ao companheiro. O que quer dizer isso? É você manter o seu rosto firme, aqui, né? Forçar o rosto. Como é que você força o rosto? Nunca. Já deve ter visto aquele termo, né? A pessoa tá com um sorriso forçado na cara, assim, ó. Sorriso forçado. Às vezes a pessoa tá sendo desrespeitada, ou ela tá sofrendo alguma dificuldade. E é comum nós, seres humanos, nessa dificuldade, a gente começar a reclamar, a gente começar a chorar, a gente fazer escândalo. O Camões coloca que não tem que fazer isso. Nessas situações difíceis, você tem que se manter forte e forçar um sorriso no rosto. Né? Não reclamar, enfrentar aquilo com um sorriso na cara. Quer dizer isso, né? Ou seja, forçar o sorriso e aparecer seguro, ledo inteiro, ou seja, se mostrar inteiro, feliz e íntegro mesmo em todas as dificuldades. E aqui ele dá um exemplo de uma dificuldade que você vai ter que enfrentar com um sorriso no rosto aqui. Para o pelouro ardente, então imagine ali uma batalha. Pelouro é combate e ardente é o fogo. Então imagine uma batalha, um incêndio numa batalha, um grande conflito. Que assovia, né? No caso pelouro aqui é como se fosse um disparo, né? Um conflito entre canhões. Então imagine aí os navios portugueses enfrentando um navio de inimigo ali, os canhões disparando um contra o outro. Que assovia e leva a perna ou o braço de companheiro. Ou seja, mesmo que você esteja numa batalha entre canhões e veja um companheiro seu perder uma perna ou um braço, você tem que se forçar, se manter forte. E carregar um sorriso no rosto, não ficar reclamando. Que é uma forma poética de desenvolver isso, de explicar isso. Destarte, o peito um caloroso cria, desprezador das honras e dinheiro que a aventura forjou e não a virtude justa e dura. Ou seja, é desta forma, se mantendo forte, deixando os vícios de lado, que você vai desenvolver um calo honroso. Ou seja, você vai se desenvolver a sua força física interna. É isso que Camões diz. Esse é um grande segredo para o homem se desenvolver. Né? E esse calo, esse calo que você cria, essa força que você desenvolve no coração, vai ser desprezador das honras e de dinheiro.
Ou seja, né, você não vai ser um homem que vai ser dominado pelo desejo de glória unicamente e pelo dinheiro e pelo desejo de riqueza. Que isso às vezes corrompe o homem. Né? Ou seja, se você se esforçar e desenvolver essa força interna, você vai se proteger até mesmo contra as recompensas da vida. Destarte se esclarece o entendimento que experiências fazem repousado e fica vendo com alto de assento o baixo trato humano embaraçado. Ou seja, é realizando esses feitos que você vai se colocar acima dos demais homens. Quer dizer isso? Vamos ler aqui de novo. Que experiências fazem repousado e fica vendo como de alto assento o baixo trato humano embaraçado. Ou seja, você se coloca acima dos outros homens, como se você estivesse sentado numa cadeira, num trono, num alto assento, né? E estivesse olhando com eles de cima. Ou seja, se esforçando e desenvolvendo as virtudes que você vai se colocar acima das pessoas normais. Onde tiver força o regimento, ou seja, esse tipo de homem, o homem que fizer isso, né? Onde tiver força o regimento direito, e não de afeitos ocupado, subirá como deve ao ilustre mando, contra a vontade sua e não rogando. Ou seja, esse homem que realiza aí, que buscou se livrar dos vícios, né? Se apartar o máximo possível dos vícios e está buscando realizar grandes feitos, está se esforçando. Esse tipo de homem, caso ele esteja, né? Onde estiver força o regimento direito e não de afeitos ocupados, ou seja, caso ele esteja num local, numa região, num reino, num país, onde se valoriza os grandes feitos e não, né, a puxação de saco. Isso aqui, afeitos ocupados, né, são aqueles que se ocupam de puxação de saco, né? Subirá como deve a ilustre mando, ou seja, esse tipo de homem vai ser colocado como líder, como comandante, como general, como rei até. Contra a vontade sua e não rogando, ou seja, as pessoas vão estar reconhecendo esse tipo de homem que deixa os vícios de lado e busca realizar grandes feitos, e vai estar, mesmo contra a vontade desse homem, colocar ele como líder, como general, como comandante, como rei. E assim, o Camões encerra o sexto canto aqui, a 99ª estrofe. Certo, pessoal? Quase uma hora de vídeo, então vou pedir para vocês estarem deixando um like no vídeo, se possível também estar comentando, dizer o que vocês estão achando aqui da minha leitura, dos meus comentários dos Lusíadas, né? Fazer alguma crítica talvez, né? Toda crítica, todo comentário é muito bem-vindo, então, por favor, comentem aí. Também pedi para vocês estarem assistindo os vídeos que eu já publiquei até agora. Estou terminando aqui o sexto canto com vocês, mas o primeiro até o quinto já estão aí, todas as estrofes, todos os versos aí comentados da melhor maneira que eu posso aqui para vocês aí no YouTube. Então, não deixem de estar assistindo. Também vou pedir para vocês se inscreverem no canal para vocês acompanharem os próximos vídeos que eu vou estar comentando. No próximo vídeo eu vou fazer postar um resuminho aqui do sexto canto, né? Condensar tudo que a gente leu no sexto canto. E nos próximos vídeos, depois desse, eu vou estar começando a ler o sétimo canto dos Lusíadas, onde a gente vai ver a chegada da frota do Vasco da Gama, dos marinheiros de Portugal, na Índia, e o encontro ele com os indianos aí do reino de Calecut, que é esse reino indiano que eles estão chegando. Então, não se esqueçam de se inscrever para estar acompanhando as minhas postagens aqui no YouTube. E eu vou pedir também para vocês estarem olhando um link aqui que está na descrição, acessar um link que está aqui na descrição desse vídeo, que é um e-book que eu estou vendendo para vocês. Né? É uma versão digital dos Lusíadas aqui que eu estou lendo para vocês, toda comentada por mim. As mais de 1000 estrofes dos Lusíadas, todas comentadas por mim por apenas R$10. Como vocês devem ter percebido, é muito difícil ler os Lusíadas. Eu leio há alguns anos e vocês já viram aqui ao longo dos meus vídeos, eu gaguejo bastante, eu me confundo com muitos termos, né? Às vezes eu troco uma frase por outra, uma palavra por outra, porque é muito difícil ler os Lusíadas. É a maior obra da língua portuguesa. Como eu falo para vocês, a gente está lendo um épico clássico. O épico é a literatura, é a poesia no seu nível mais alto. E o Camões ainda se utiliza de um português muito arcaico. Então é uma linguagem truncada que a gente vai estar lendo. E se não bastasse isso, o Camões vai citar divindades, deuses, generais, grandes personagens da antiguidade, locais do mundo. Então ter um manual, ter um guia para estar explicando tudo isso para a gente é fundamental para estar entendendo essa obra. Senão a gente fica muito perdido aqui. Então esse é o objetivo desse book que eu estou disponibilizando para vocês. Por apenas R$10 vocês estão adquirindo uma versão digital dos Lusíadas, toda comentada aí da melhor forma possível, explicando aí para vocês essa grande obra, que é a maior obra da língua portuguesa. R$10 está de graça, então tenho certeza que vocês não vão estar se arrependendo de estar adquirindo. Certo, pessoal? Então é isso. Meu nome é Caio Mota Ribeiro e eu agradeço muito a audiência de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus.